Bom dia, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos reunidos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que o amam com sinceridade, sem colocar Maria, nem Antônio, nem Quitera, nem Cício do Juazeiro, ídolo nenhum, nenhuma imagem de escultura, o nosso corpo limpo, que é a morada do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele não se associa com ídolos. Viu? Quem tiver uma cruzinha pendurada, uma medalha, não está servindo a Deus, está servindo a Satanás e seus demônios. É isso que diz a palavra de Deus. Não queiramos nada no nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós vamos terminar uns versículos da carta de Paulo à igreja de Jesus que estava em Roma. Capítulo 11, versículos de 33 por diante, até 36. É o restante, não é? A maravilhosa sabedoria dos desígnios de Deus, dos desejos do futuro de Deus, que Deus faz tudo bem pensado. Ele não desmancha nada, porque fica tudo bem feito. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Agora nós vamos começar o capítulo 12. Nunca é demais aprendermos sobre Deus, não é? Cada vez que nós lemos, nós aprendemos e até decoramos. E temos mais coragem de passar justamente para aqueles que ainda não conhecem. Não é? Porque os nossos irmãos em Cristo, que já conhecem, nós falamos, debatemos alguns assuntos, não é? Aprendemos mais uns com os outros. E tem pessoas que não sabem de nada sobre Deus, não conhece Deus. Por isso que anda acompanhando procissões, adorando os ídolos e suas imagens mortas. E não quer nem ouvir falar no nome de Satanás, nem de diabo, nem de demônios, mas servem a eles. Imagine, que coisa. A nova vida, quer dizer que a nossa velha pessoa pecadora morreu com Cristo. Quando Cristo estava na cruz, ele estava levando a nossa velha pessoa pecadora com ele, aquela que morreu nasceu debaixo de maldição, nasceu como um abortivo. Nós não tínhamos comunicação com o nosso Deus, mas hoje nós temos. Hoje, depois que Jesus nos lavou no seu sangue, foi sepultado, nós fomos sepultados com ele, ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, ele subiu ao céu, nós não subimos ainda, mas nós temos acesso direto ao céu.
Ele, Jesus, nos deu acesso ao Pai. Jesus nos fez um com Ele. Temos o mesmo direito ao céu que Jesus tem. Nos fez filhos de Deus, um com Cristo. Não é pouca coisa, meus irmãos. Vamos dar graças a Deus por Deus nos amar, a ponto de nos chamar de filhos. Então diz aqui, a nova vida. Rogo-vos. Paulo está rogando, fazendo um rogativo àquela igreja. Rogo-vos, pois, irmãos. Ele chama irmãos porque nós realmente somos irmãos em Cristo. Nós formamos o organismo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros do corpo dele. Chama-se Igreja de Cristo. Ninguém pense que quando Jesus vir buscar, ele vai levar aquela igreja de barro. Tem pessoas que dizem, já marcaram o tempo de Jesus voltar. E teve pessoas que foi para dentro dos templos, pensando que ele ia levar tudo aquilo ali. Não, ele vai levar as pessoas que são dele, que crerem nele com sinceridade. Sinceridade é a mesma coisa que a mulher ter seu marido e não trair ele com outro homem. E o marido ter sua esposa e não trair ela com outra mulher. Ser sinceros um ao outro. Essa é a comparação que Deus dá à Igreja de Jesus. A nova vida, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Você vê que ele não pede de outra forma, não pede a pessoa nenhuma, pede a Deus, que é nosso Santo Pai Celeste. Pode completar, minha filha, meu filho, meu irmão em Cristo. Pode completar, porque o Santo Pai falso já está no mundo, que é o Papa de Roma, o Santo Papa, o Santo Pai. Ele já está se condenando com o nome que ele usa, não é? Olhe, chamemos assim, nosso Santo Pai Celeste. Complete, viu? A nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, olhe, isso aqui é uma joia cara, rara de Deus. Essa carne, que é terra de comer, nós temos que protegê-la. Deixarmos o mundo, as vaidades do mundo, que tudo é vaidade, para seguirmos os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que nós somos salvos pela graça de Deus, é o chamado, é Ele ter inscrito o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, é muito amor. Antes da criação do mundo e antes de nós sermos formados no ventre de nossas mães, o nosso nome já estava escrito lá em cima. Agora, por causa da maldição dos nossos pais Adão e Eva, porque obedeceram aquele anjo maligno que se voltou numa cobra, né? Já estava tentando Deus, ele já estava na terra, foi expulso do céu e estava na terra, e ouviu quando Deus proibiu a Eva, não comais daquele fruto, comais de todos os frutos do pomar, só não aquele que está no meio do pomar, que é o fruto do bem e do mal. Aí o diabo ouviu, que ele ouve. Por isso que Jesus disse, quando quiseres orar a teu Pai em espírito e em verdade, entres no teu quarto, fecha a tua porta para ninguém te perturbar. E ores a teu Pai que está no céu. Ores em segredo só para ti e ele, porque o diabo ouve, ele ouviu Daniel orando,
e traiu Daniel, mandou aqueles inimigos de Daniel, invejosos, entregá-lo ao rei e dizer que ele estava adorando outro Deus, não estava adorando o rei, que é Dario, o rei daquela época, não é? E era para ele adorar aquela estátua, e ele não adorava. Ele adorava o Deus vivo, espírito em verdade, escondido, mas só que estava na janela, sem dúvida tinha uma cortina. Os espias olharam, viram Daniel ajoelhado, aí deram parte ao rei. Tu não dissestes que decretastes uma lei para que adorasse outro Deus fora ti, fosse entregue, fosse posto na cova dos leões? Ele disse, sim. Aí quando eles disseram, pois Daniel estava ajoelhado adorando o Deus dele. Ah, meu Deus, o rei ficou triste, porque o rei amava Daniel. E já tinha muitos projetos para elevar Daniel ali dentro daquele palácio. Aí eles contaram ao rei. E o rei já tinha marcado com o anel, não é, que é o selo do rei. Aí levaram Daniel, botaram lá dentro da cova dos leões. Aí que fazia 7 dias que os leões não tinham comido, para comer Daniel dentro de segundos. Aí foi posto Daniel lá. Mas Daniel, com aquela fé em Deus, sabia que aqueles bichos não iam fazer mal nenhum a ele, porque Deus estava com ele. E de fato estava mesmo, estará conosco toda a vida. Aí no outro dia, o rei, muito triste e duvidoso, né? Que ele não cria em nada, ele cria nele mesmo, achava que ele era Deus. Aí disse, Daniel, por acaso o Deus a quem tu serves pôde te livrar da boca dos leões? Aí ele respondeu, salve, ó rei, que o Deus a quem eu sirvo me livrou da boca dos leões. O rei ficou alegre, ficou feliz. Aí mandou tirar Daniel. Dizem que quando foram tirar Daniel, os leões pegaram aquelas pessoas que estavam tirando Daniel e comeram. E Daniel saiu ileso, sem nem uma mordidinha de leão. Graças a Deus por isso. Você vê o quanto Deus protege os dele? Sim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele não chamou mais pecador, corpo pecador. Não, porque ele sabia que Jesus já tinha nos santificado no sangue dele. E quando ele subiu, nós ressuscitamos com ele novas pessoas. A velha pessoa pecadora, ele sepultou. E a nova pessoa viva para Deus, espiritualmente e fisicamente, foi ressuscitada com Cristo. Nos fez novas criaturas. Nos deu direito aos céus. Nós somos herdeiros do céu. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Nós não aprovemos as coisas erradas do mundo. O anticristo de Roma vai mudar, vai destruir a Bíblia e vai fazer uma Bíblia por conta dele, do jeito dele. Diz que essa nossa está
é antiquada, está atrasada. Está vendo? Diz aqui que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Na outra Inquisição, o Papa e os seus integrantes mataram muita gente na fogueira com a Bíblia pendurada no pescoço, amarrada. Um deles foi, agora estou esquecida do nome, mas eu sei do nome dele, porque eu me esqueci agora, viu? Mas morreu olhando para o céu, o fogaréu, né? E ele sendo queimado, porque ele não se separou da Bíblia Sagrada. Tá vendo? A tribulação vai ser grande. Tem pastor por aí mentindo, querendo enganar o povo, enganando. Eu já vi pessoas duvidar que não vai haver tribulação do anticristo. E ele ia perseguir quem? Se Jesus levasse o povo dele para o céu, não ia haver perseguição, mas vai haver. Para a salvação chegar até os judeus, para os judeus reconhecerem o nosso sofrimento, a perseguição, ele vai dizer, quer dizer que aquele que veio antes era Deus, era o Salvador, era o Messias, e nós o negamos. Eles vão se arrepender por nossa causa, que por causa deles nós fomos consagrados a Deus. Deus fechou a mente deles de uma forma que eles viam com os olhos e não enxergavam milagres. Eles ouviam com os ouvidos, mas não levavam em conta vendo um mudo falar. Viu? A mente fechada. Sim. Que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo de horror, que ele quer dizer. Mas transformai-vos pela renovação a vossa mente, para que ele não diz coração, que o coração, a missão do coração é circular o sangue. Agora a nossa mente é quem capta as coisas, as boas, para Deus, para nos servir, agradar a Deus. E quem é do mundo, capta as coisas do mundo. Olhe, e não vos conformeis com este século, com este mundo, que está entregue ao maligno. Mas olhe que o Papa de Roma já está abarcando o mundo. Quando ele fechou Roma agora por causa dessa doença, que eu creio que tenha sido por meio de vacina cheia de bicho, de tudo quanto é de vírus, essas vacinas obrigatórias, que querem matar os velhos e as crianças também. E o mundo inteiro. Mas não vão conseguir, porque Deus é dono da vida. A pessoa só morre no dia que Deus quer. Olhe, sim, ele fechou Roma e os outros países também imitaram ele. Você vê como é? Mas quem é de Jesus, nota logo. Nota a diferença. Não se alia a essas pessoas, mesmo elas se dizendo evangélicas. Eu já vi evangélicos, gente se dizendo evangélico, chamando os nossos irmãos cristãos católico romano. Olha, já vi outros dizer católico apostólico romano. Onde é que eles herdaram coisa dos apóstolos? Os apóstolos, por acaso, adoraram Maria? Disseram que Maria tinha subido ao céu? Não, e Maria é do tempo deles.
É tudo mentira. Não houve ressurreição fora de Jesus, não. Ressurreição subida ao céu, só a de Jesus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que o pecador que não tem Jesus, que adora os ídolos, as imagens mortas, vai saber de uma coisa dessa? Nós temos que ensiná-los. Nem que a gente leve coice de todo tamanho. Eu já entrei em casa que a pessoa ficou me ouvindo e não disse nada, nem amém, nem que estava errado, nem fez pergunta. Foi mesmo que não ter ouvido. Mas Deus é quem toma conta, não é? Eu já bati em porta que não quiseram abrir, sabendo, porque sabia que eu estava com a Bíblia na mão. E eu fui com o João, o pobrezinho de João, arrastando os pés. Foi na casa de uma parenta dele. Ela morreu, arrastando os pés, que ele não podia andar direito, acabou ficando de cama. Aí nós fomos visitar o marido dela, que tinha um câncer na garganta, e já estava desenganado. Aí eu disse, eu vim trazer uma palavra de esperança, de conforto. Ninguém me deu atenção. Ela estava mexendo uma panela de costa, que o fogão era no quintal, de costa ficou, e ele fez que não estava ouvindo, agoniado, mas estava sentado. E nós precisamos, batemos na porta da frente, estava aberta, ninguém atendeu, batemos palma, a casa não era tão grande. Eles estavam no quintal. Arrodeamos, batemos por detrás no portão, chamamos, quando ela reconheceu a minha voz, né? Que ela sabe que eu ando com a Bíblia, andava, que agora eu estou andando mancando, não tenho muita confiança em andar. Mas eu estava dormente e já estou andando, já estou dando passos. Graças a Deus, só não posso fazer trabalho assim de pegar em vassoura, pegar em peso. Mas ontem mesmo eu terminei de costurar um lençol que eu tinha começado. Botei o elástico, graças a Deus, meu Jesus. Que eu era uma bordadeira, uma costureira de primeira classe, viu? Não é me orgulhando, não. Era o povo daqui de Jupê que dizia isso. Fazia vestido de noiva. Eu já fiz de tudo um pouco, graças a Deus, tudo coisa boa. Sim, vamos continuar. O devido uso dos dons espirituais. Vamos ler mais. Porque pela graça que me foi dada, pela graça de Deus, o chamado de Deus, a permissão de Deus, o decreto de Deus, tudo foi Ele. Não fomos nós que nos achegamos a Jesus, não. Nem foi nossa avó, nem nossa mãe que ralou os joelhos no chão até a gente decidir. Foi ela não convenceu, ela mostrou a verdade. Não é? Muitos casos assim. Aqui em casa foi João. Eu tinha ido para São Paulo, eu ia passar, a minha intenção era passar um ano para dar-lhe uma lição boa. Aquilo não era coisa boa não, viu? Aí eu ia passar um ano, mas procurei trabalho. Quando dizia que tinha 3 filhas, ninguém me queria. Eu fui em 19 fábricas, eu e minha irmã. Encontramos emprego, fiz ficha. Mas eu não tinha de ficar lá mesmo. Aí, por muitos motivos, não é a casa de mãe e pai, quando a gente chega com 3 filhos, já não é a mesma coisa, a gente estranha muito.
Aí, graças a Deus, com 5 meses, João mandou chamar a família. Eu e mais 3 filhas. A mais velha, a primeira, a segunda e a terceira. A terceira tinha 4 anos de diferença das outras. Aí, quando chegamos, o homem estava mudado para melhor. Comprou coisas que não tinha, fogão, geladeira, máquina de lavar e comprou uma televisão. E começou a assistir programas evangélicos. E não é que ele deixava nos programas evangélicos todos os domingos, ou era todo dia. Eu sei que eu estava arrumando a casa, eu não parava para olhar. Parava assim, mas saía, para não dar o gosto, sabe? Que o idólatra é fogo. Aí ele olhando, mas eu me admirava, porque era um povo cantando com alegria para um Jesus vivo, ressuscitado, que está lá em cima e que vem voltar. E o Jesus que eu conhecia era um senhor morto, um que eu pendurava no pescoço e dizia que estava protegida do inimigo. Jesus nunca foi fotografado, aquilo nunca foi Jesus. E no templo de idolatria que eu me criei, praticamente lá, rezava-se para Maria. E todos os atributos que são de Jesus eram dedicados a Maria, ladainha. Ô Neide, chame ela, minha filha, fecha. Eita, Neide. Neide. Ô Neide, chega e tirá-la. Ela já pulou aqui, já tirou tudo do lugar. Venha tirar a gata, Neide, chegue. Faz mal, eu vou continuar, se Deus quiser, porque ela acha que eu sou a mãe dela. Pegue ela de costa, olha ela como está. Ela não quer. Não, nem chame. Você pega ela de costa, chega. Ah, meu Deus, ela chegou, pulou por aqui. Mas ela veio pensando que tem peixe ali para ela, cheio de peixe. Então, vá mostra o peixe a ela. Chega. Chega. Eu faço assim, ela vem. Mas ela vai passar por aqui, Neide. Venha por aqui, chega. Venha por aqui. Vem que ela vem? Ela sabe que eu dou peixe a ela. Feche a porta, minha filha, feche a porta. Bichinho bruto não sabe de nada. Não faz mal, nós ficamos. Assim, só tem coisa boa aqui para a gente aprender. O devido uso de dons espirituais. Eu vou ver se dá para ler. Porque pela graça me foi dada. Pela graça de Deus é o que eu disse. Nós somos salvos pela graça de Deus, pelo chamado de Deus, por Ele ter escrito nosso nome no livro da vida do Cordeiro, por ter deixado o Filho dele, Ele próprio, né, Deus em pessoa, morrer daquela forma. Olhe que o diabo é atrevido e a que ponto ele chega no poder satânico dele. Tentar até o próprio Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Não é, a gente lê a Bíblia, mas não é para aumentar nem um tio, nenhuma vírgula, porque Deus não admite. É para ser do jeito que está aqui escrito. Que é tudo certo. Mas agora alcançastes misericórdia,
à vista da desobediência deles, dos judeus. Por causa dos judeus que desobedeceram a Deus, foi que a graça chegou até nós, que já estava prometida. Aí chegou até nós, os gentios, que éramos pessoas idólatras, filhos do maligno, criados como que fossem animais irracionais. Sem pensar nas coisas de Deus, adorávamos os ídolos e suas imagens mortas. Andávamos atrás de procissões. Disse mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele está falando dos dons. Uns têm os dons de cantar no templo, né, na igreja de Cristo, que somos nós reunidos. Eu mesmo não estou participando de nenhuma delas. Porque, olha, se eu fosse para a escola bíblica, falava contra do começo ao fim. Que ele tinha uma história de um livre-arbítrio. Não, é o homem que escolhe, é o homem. Não é Deus, não, é o homem. Ai, eu não suportava. Olha, mas agora alcançastes misericórdia. Olha que nós éramos uns, perdidos, não era? Agora nós somos outras pessoas, diferentes. O mundo conhece. Diz, não, aquele não se batizou. Como é que agora voltou a fazer o que fazia? Nós não é para sermos repreendidos pelos idólatras, não. Nem por ninguém. Porque o mundo presta atenção e com razão. Não, ele não quer ser santo, não diz que já é santo. Não podemos entrar em todos os lugares, não podemos abrir a boca e falar palavrões. Um tempo desse eu conversando com uma pessoa, minha vizinha, que ela tinha um costume de só falar falando palavrões. Só falava falando palavrões. Aí um dia eu chamei pelo nome dela, eu disse, ô fulana, tu te sentes bem? Assim, alegre, não foi zombando dela. Tu te sentes bem falando esses palavrões? Aí ela tomou para si, naquela hora, assim, meu Deus, neném, eu falo sem perceber. Eu disse, logo vi. Pronto, só